Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e hoje vamos corrigir as questões da aula 12 que fala sobre Primeira República ou também chamada de República Velha. A nossa primeira questão diz assim: entre os mecanismos que sustentavam o regime político da Primeira República Brasileira, pode-se citar a alternativa correta seria a letra D, que fala sobre a política dos governadores, que articulava a ação do governo federal aos interesses das oligarquias locais. Pessoal, oligarquias locais, vocês estudaram pelo nome de coronéis, tá? Um grande proprietário de terra ou uma pessoa muito rica que manda na região. Vamos para os erros. Tem dizendo assim: a Constituição, que restringia os chamados homens bons ao acesso aos principais postos dos poderes executivo e legislativo. Ora, a Constituição do processo da Primeira República, ela vai trazer características básicas, como 3 poderes, direito de voto para homens acima de 21 anos e alfabetizados. Não vai ter nenhuma restrição aos chamados homens bons, o que então deixa essa alternativa errada. Letra B. A política de compromissos que vinculava os sindicatos de trabalhadores urbanos ao Ministério do Trabalho. Pessoal, o Ministério do Trabalho ainda não existia. Ele será criado no governo de Getúlio Vargas, o que deixa a letra B também errada. A letra C diz: a política do café com leite, que proibia as candidaturas eleitorais de representantes dos estados do Sul e Nordeste. Ora, era permitido sim a candidatura desses grupos, tá? Então aqui essa parte de proibir as candidaturas eleitorais, sobretudo desses estados, estão erradas, tá certo? E a letra E diz assim: a reforma política que eliminou o voto censitário e instituiu o sufrágio universal nas eleições parlamentares. Ora, a mudança para a Primeira República de fato acabou com o voto censitário, mas não era voto universal. Quem tinha o direito de votar seria homens a partir de 21 anos e alfabetizados. Então, deixa também a letra E errada, tá certo? Vamos para a nossa segunda questão. Tem dizendo assim: o coronelismo era fruto de alterações nas relações de forças entre os proprietários rurais e o governo, e significava o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional, com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. Então, temos aqui um texto básico. A pergunta diz: no contexto da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se na... A alternativa correta seria letra D, disseminação de práticas clientelistas. Pessoal, quando você se refere ao coronel e sobretudo essa ideia de controle de voto colocada aqui nesse texto, você vai ter então 2 formas do coronel controlar os votos. O primeiro seria o clientelismo, que está descrito aqui no texto, quando ele fala que o coronel controla cargos públicos, seria justamente a prática do clientelismo. Você vai oferecer coisas às pessoas em troca de voto. Então essa seria a prática do clientelismo. Outra maneira que o coronel controlava os votos nessa época seria através dos currais eleitorais. Seria o famoso voto de cabresto, o voto forçado. Beleza? Vamos então para os erros. Tem dizendo assim: ora, essa relação colocada aqui, relação política, é a coação das milícias locais? Não, tá? O coronel, ele tinha a força armada do local, mas ele utilizava-se de outras estratégias
para controlar o voto, no caso, o voto de cabresto e o clientelismo, e não milícias locais, o que deixa essa alternativa errada. A letra B fala sobre a estagnação da dinâmica urbana. Ora, o coronel, ele conseguia essa relação política porque a zona urbana estagnou? Não. Sobretudo, o coronel ganha força pelo fato dele controlar a população da zona rural e da zona urbana, o que deixa essa alternativa também errada. A letra C fala sobre a valorização do proselitismo partidário. Como vocês podem perceber, a ideia de partidos políticos nessa época não existe. Você deve lembrar que o período da Primeira República ela é controlada pelo café com leite, isto é, São Paulo e Minas Gerais, que combinavam o voto e ativava a política dos governadores, que seria essa política de toma lá da cá. Ora, o governo federal dava dinheiro ao estadual, o estadual oferecia obras públicas e o controle dos cargos públicos ao coronel, e o coronel devolvia votos. Então, também não tinha a valorização de partidos. E a letra E fala sobre a centralização de decisões administrativas. Pessoal, você está vendo aqui que o coronel ele é a peça-chave dessa engrenagem e que você não tem uma centralização administrativa, tá? Você tem a fragmentação e o controle pelo coronel. Então, essas relações políticas elas eram baseadas no formato de barganha, tá certo? Vamos para a nossa próxima questão. Tem dizendo assim: a política dos governadores é considerada a última etapa da montagem do sistema oligárquico ou liberalismo oligárquico, que permitiu, de forma duradoura, o controle do poder central pela oligarquia cafeeira. A pergunta é: a afirmação do texto pode ser justificada pelo fato de que essa política, no caso, a terceira questão, a alternativa correta seria letra E, que fala sobre assegurou o compromisso de isenção da intervenção do Estado em assuntos locais, estabelecendo um equilíbrio entre estes e o poder central. Então, você pode ver aí que a letra E, o Estado, quando ele fala que ele trouxe essa isenção da intervenção estatal, seria justamente da carta branca para o coronel controlar a região e, claro, em troca do voto e o controle local. Vamos para os erros. A letra A fala: fortaleceu a política econômica de caráter liberal, eliminando subsídio e favorecimento do Estado aos diversos setores da produção agrícola. Está errado. Ora, eliminação de subsídios permitiu o favorecimento de diversos setores da produção agrícola não aconteceu. Nós sabemos que a prioridade ao longo da Primeira República foi o café. Você deve lembrar, sobretudo, do Convênio de Taubaté, que trouxe uma política de caráter de controle do Estado sobre o café e valorização do Estado. Então não teve nada de caráter liberal e, sobretudo, uma variedade de favorecimentos para outros setores. Letra B, vamos para o erro dela. Implementou um sistema de compra pelo Estado do conjunto da produção cafeeira, garantindo a estabilidade do preço mundial do café. Pessoal, essa alternativa ela não traz a temática do texto, tá? Veja, a afirmação do texto pode ser justificada pelo fato de que essa política. Então veja que aqui a temática é a política dos governadores, tá? E aqui na letra B, ele está falando sobre o sistema de compra, que foi o Convênio de Taubaté, mas perceba que as relações de colocar esse grupo no poder, tá? Oligarquia significa usar da máquina pública em benefício próprio. E claro, um possível erro que você pode ter aqui seria essa estabilidade do preço mundial do café, tá? O Brasil ele tinha uma certa influência, mas ela não controlava o preço internacional do café. Vamos para a letra C. Diz assim:
ampliou os mecanismos de representação política do Estado no poder legislativo, consolidando a isonomia entre os poderes. Ora, igualdade entre os poderes já é um erro. Falou que ampliou os mecanismos de representação política, também não. A política dos governadores, ela foi criada justamente para controlar o poder entre São Paulo e Minas Gerais. Tanto é que a política do café com leite, ela vai vigorar por quase todo o período da República Velha. Então, essa alternativa também está errada. E a letra D fala que inaugurou um período de ampliação da influência dos setores rurais na política nacional, neutralizando a força política do poder central. Ora, essa ideia de influência dos setores rurais, que neutralizou a força política do poder central, ela não aconteceu. Observe que o poder federal centralizado, sobretudo em São Paulo e Minas Gerais, acabou coordenando e comandando todo esse fato da política dos governadores. Então, nós temos aí o café com leite reinando através desse período, o que deixa a letra D também errada. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Tem dizendo assim: criado num período regencial, o título de coronel era normalmente concedido aos grandes fazendeiros que patrocinavam a Guarda Nacional. Com a proclamação da República e o fim da Guarda Nacional, os coronéis mantiveram o prestígio e respeito que haviam conquistado, procuraram preservar a troca de favores e, dessa forma, mantiveram sob sua proteção uma série de afilhados em troca de obediência. Os coronéis exerciam influência política na vizinhança de suas propriedades rurais, locais considerados, no caso, vamos aqui já marcar a alternativa correta, que seria letra B. Então, locais considerados currais eleitorais por meio do voto de cabresto. E um bom exemplo de filme seria O Alto da Compadecida. Então, pessoal, observe aqui que a letra B é que acaba marcando o preenchimento do texto, tá certo? Vamos então agora para os erros colocados aqui. Veja, a letra A fala sobre voto livre. Ora, o coronel, ele controlava e obrigava as pessoas a votarem em quem ele desejava. Sobretudo aqui, ó, em troca de obediência, como era falado, os afiliados. Você tem então a prática do clientelismo e temos a prática do voto de cabresto, tá certo? Então, a letra A está errada por isso. A letra B está falando aqui sobre um filme chamado Vendo o Voto, que não existe. A letra D fala sobre cidades satélites e Vendo o Voto. E aqui você tem os 3 erros na letra E pontuada, tá certo? Então vamos lá. Próxima questão. Tem dizendo assim: durante o período da República Velha no Brasil, uma prática que garantia os resultados eleitorais favoráveis aos candidatos que contavam com o apoio dos governadores era conhecido como... A alternativa correta seria letra A, Comissão de Verificação dos Poderes, que garantia a eleição dos candidatos apoiados pela política dos governadores através da degola dos políticos opositores. Pessoal, como você pode observar, e você deve lembrar do que estudou, em que a política dos governadores, que era uma máquina de fazer voto, em que o federal dava dinheiro ao estadual, o estadual fornecia obras públicas aos coronéis, e o coronel, através do voto de cabresto e do clientelismo, além das fraudes eleitorais, controlava o voto. Se, mesmo com todo esse mecanismo, a oposição ainda ganhasse, seria ativada a Comissão Verificadora de Poder, que seria uma forma de imputar a oposição de subir aos cargos políticos. Tá certo? Vamos para os erros. A letra B fala: embargo da candidatura, processo movido nos tribunais regionais eleitorais que impedia a inscrição de chapas formadas por adversários políticos de governo. Ora, impedir a inscrição de chapas formadas por adversários seria o erro, tá?
as pessoas poderiam se candidatar. A Comissão Verificadora de Poder, que está na letra A, ela era ativada após a eleição. Era quando alguém ganhava da oposição, é que ela era ativada. A letra C fala sobre voto de cabresto. Essa era uma prática de controle do coronel sobre os votos. E aí, claro, a pergunta de apoio era conhecido, não acaba conectando aqui ao que ele fala, que era o domínio do voto dos operários e dos trabalhadores urbanos em geral, através do controle das forças sindicais pelo Estado. Ora, o voto de cabresto era exercido pelo coronel, tá bom? Então, o que deixa aqui a formatação da alternativa C errada. E a letra D fala sobre bipartidarismo, sistema que admitia apenas a existência de dois partidos políticos, um representante do governo, Arena, e o outro, a oposição permitida, MDB. Ora, essa afirmação colocada aqui são partidos políticos da ditadura civil-militar no Brasil, que foi de 64 a 85, Arena e MDB. Então, não faz parte do tempo citado, beleza? Espero que tenham acertado o máximo de questões. Abraço a todos!